esquecimento da presença de Deus. Aí está um ponto que abala a todo ser humano. Esquecer a presença de Deus. Quando que isto acontece? Quando somos levados pelas vozes do mundo. É aí que nos esquecemos da presença de Deus. Nós vamos estar enfocados nas nossas necessidades. E aí o que acontece? A semente cai no nosso coração. A palavra de Deus. Mas vêm as vozes da necessidade. E então vamos atrás dessas vozes e nos esquecemos da notificação da presença de Deus. Que o Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aí está a grande instrução. Isso está dizendo que Deus está presente na vida de cada cristão. Aí está a presença de Deus. Mas esta semente é esquecida. Tão logo sopre um vento de tempestade, uma tormenta. Quando vem o fogo, nós esquecemos da instrução de que o anjo de Deus acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Resultado, caímos em estresse e às vezes até em depressão. Quem nos levou a essa condição de esquecimento da palavra? As condições da vida. Nós esquecemos aquela passagem que diz que você vai passar pelo fogo, eu estarei com você. Você vai passar pela multidão, turbilhão das águas, pela agitação, mas eu estarei com você. Deus está nos instruindo que Ele estará sempre conosco. Essa é a orientação de Deus. É assim que somos instruídos. Eu estou com você. Quando Deus está dizendo eu estou com você, Ele está colocando o que Jesus veio colocar. Aquela proposta de Jesus Cristo, onde Ele disse, o reino de Deus é chegado. Esse é o plano piloto de Jesus Cristo. Que nós saibamos que o reino de Deus é chegado. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o reino de Deus está mergulhado no aqui e no agora. Isto quer dizer que Deus está presente neste mundo através da presença do seu reino.
nós estamos mergulhados no reino de Deus. Por isso, em qualquer lugar que nós estivermos na terra, Deus estará sempre conosco, com aqueles que o invoquem, pois o reino de Deus é chegado. Essa era a pregação básica de Jesus Cristo, mas que se perdeu. Essa pregação se perdeu na multidão das doutrinas, dos dogmas dos homens. Então se criou religiões, diversidade de religiões, igrejismos. E os igrejismos puseram rótulos diferentes, devido, sem dúvida alguma, ao sistema orgânico de suas disciplinas, de suas doutrinas, através dos quais eles fazem a cabeça do povo. Então, como tem uma disciplina diferente da outra, puseram rótulos diferentes. Aí temos o igrejismo, o denominacionalismo, o tradicionalismo. O surgimento da divisão no reino de Deus. Não é simples. Dá para perceber isso. Porque Jesus nos colocou no reino de Deus. Se você for lá no Apocalipse, o último livro da Bíblia, ou Revelação, pois Apocalipse recebe esses dois nomes, Revelação e Apocalipse. É o último livro da Bíblia. Lá no capítulo 5, no versículo 9, você vai ver uma coisa que vai te dar muita instrução. Lá diz que Jesus Cristo nos comprou com o seu sangue para Deus. Nós fomos comprados para Deus por Jesus Cristo. E Ele nos colocou no seu reino. Olha como a coisa bate. Jesus nos colocou no seu reino. Em Apocalipse diz isso. Fomos colocados no reino de Jesus Cristo. Não por nosso mérito. Não pensa porque você é bonzinho, que você é santinho, que você acende vela, que você ajoelha, que você ora, que você dá dízimo, dá oferta, você dá muita esmola, que você vai, ou que está garantida a sua estada no reino de Deus. Não é por seus méritos, não é por suas obras. A sua estadia no reino de Deus foi garantida e assinada por Jesus Cristo, pelo seu sangue. Diz as Escrituras, no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9, que Ele nos comprou. Jesus nos comprou com seu sangue. O mérito todo está em Jesus Cristo. Se nós somos colocados no reino de Deus, nós temos que depor como reis e sacerdotes que somos a nossa coroa nos pés de Jesus Cristo. Vamos tirar nossa coroa de ouro que vamos receber lá, que já recebemos aqui como reis e sacerdotes, e vamos depor aos pés de Jesus Cristo, aos pés do Cordeiro de Deus. Porque fomos comprados por Ele. E a nossa garantia do reino de Deus é devida primariamente a Jesus Cristo. E Ele nos colocou no reino de Deus. Isso quer dizer que o reino de Deus é chegado. Aí está a pregação de Jesus Cristo. Mas como nos esquecemos dessa pregação básica de Jesus Cristo, esquecemos da presença de Deus, esquecemos da presença de Deus em nosso meio, em nossa vida. E a semente da palavra fica afogada
e morre apagada no meio das tribulações, tempestades, fogo, turbilhões de águas que sopram sobre a vida de todo mundo. Não tem exceção. Nessa terra nós temos dias de verão, temos dias de inverno, temos dias de primavera, temos as 4 estações do ano na nossa existência. Mas Deus sempre está presente. E a causa fundamental da presença dele, Jesus Cristo colocou com letras graúdas: o reino de Deus é chegado. Gente, temos que mudar nossa mente. O reino de Deus é chegado. Isso quer dizer que o reino de Deus está mergulhado aqui agora no nosso meio. Isso quer dizer que Deus está presente. Agora, quem dá as costas para Deus somos nós. O infiel da balança somos nós, que nos esquecemos da palavra, que nos esquecemos da semente eterna. E então, Deus torna-se esquecido, mas Deus não nos esquece, porque Deus está presente. Deus está presente, pois o reino de Deus está na terra. Jesus decretou isto com clareza, com letras maiúsculas: o reino de Deus é chegado, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus é chegado. Deus está presente em nosso meio. É isso que Jesus quis dizer. Mas, infelizmente, nos esquecemos. Nos apegamos a doutrinas de homens, a dogmas de homens. E nos deixamos levar por igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo. E assim esquecemos das palavras de Jesus Cristo. Aquele que disse: eu sei de onde vim. Eu vim do alto. Vocês não sabem de onde vieram e não sabem para onde vão. Mas eu sei de onde vim. Eu vim do alto e sei para onde vou. Nós nos esquecemos das instruções de Jesus Cristo. E aí nos perdemos nas agitações da vida, no corre-corre da vida, nas propostas desse mundo. Nos agitamos e às vezes temos até ataque cardíaco e morremos, perecemos por falta de conhecimento. Por isso que Jesus disse: meu povo morre por falta de conhecimento. Valeu, né? Hoje a gente foi instruído, né? Vamos lembrar a proposta de Jesus Cristo e vamos mostrar ao mundo. Jesus disse que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. E Jesus falou isso para os discípulos: vocês vão para todo o mundo, para toda nação, tribo, raças, povos e línguas, e diga: o reino de Deus é chegado. Diga: o reino de Deus é chegado. E quando vocês derem esse recado, que o reino de Deus é chegado, a toda nação, tribo, raças, povos e línguas, virá o fim. Virá o fim. Veja a importância dessa mensagem. É simples, não é? Você não precisa fazer uma escola de teologia, um mestrado, um doutorado, um bacharelado, para dizer ao mundo, ao seu mundo, que o reino de Deus é chegado. É isso que Jesus quer que eu e você façamos. E quem é o nosso mundo? Eu não preciso ir para o Paraguai e para a Rússia. O meu mundo é a minha casa, é o meu lar, é a rua, é o lugar onde trabalho. Aí está o meu mundo. Para o meu mundo, eu tenho que dizer: o reino de Deus é chegado.
O reino de Deus está mergulhado entre nós, está aqui agora. Nós vivemos na presença de Deus. Nós vivemos na presença de Deus. Isso não é religião, isso não é igrejismo, não é denominacionalismo. Isso é a palavra de Jesus Cristo, que nos traz a presença de Deus no aqui e no agora. É uma boa nova, não é? Saber que Deus está sempre presente, que estamos mergulhados no reino de Deus. Porque senão vamos ter a mentalidade que tinha a minha geração. Onde está Deus? Está lá no céu. Em que lugar do céu? Tão amplo. Eu olhava para as estrelas e falava, Deus está lá. Ah não, Deus está além das estrelas. Aí vinha cogitações mil, porque me faltava uma instrução. Essa instrução de Jesus Cristo, que ele disse, o reino de Deus é chegado. Isto é, o reino de Deus está mergulhado no aqui e no agora. Só que ele é espiritual. Você não vai ver o reino de Deus com os olhos da carne. Você não vai ver o reino de Deus com o intelecto, pois o reino de Deus se vê com o espírito. Isto é, unicamente através da lente da palavra de Deus. Se você tirar a palavra de Deus da terra, os homens jamais verão o reino de Deus. Por isso que a fé vem quando se ouve a palavra de Deus. A fé é a lente de Deus, um instrumento que Deus nos concede para que possamos ver o reino de Deus, como Jesus Cristo ouvia, no aqui e no agora. Não é uma boa nova? É bom a gente saber isso, né? Assim a gente pode andar na presença de Deus. Pois Deus é fiel. Deus está presente aqui e agora. Aqui onde eu estou, onde você está. A infidelidade não está em Deus, porque Ele está presente. A infidelidade está em nos esquecermos das instruções de Deus. Ou porque ignoramos, ou porque nos esquecemos mesmo. Pois Jesus disse, o reino de Deus é chegado. Meu povo morre por falta de conhecimento. Então hoje localizamos o reino de Deus. Então podemos estar na presença de Deus. Vamos deixar de ignorar Deus a partir de agora. Pois agora sabemos que o reino de Deus está aqui e agora. Está mergulhado entre nós. E que somente com os olhos da fé, os olhos da palavra de Deus, podemos enxergá-lo. Você não vai querer enxergar o reino de Deus com os olhos do intelecto. Porque a carne e o sangue não herdarão, não verão o reino de Deus. Foi o erro do igrejismo, do denominacionalismo e do tradicionalismo. Quiseram ver a Deus com os olhos da intelectualidade. Aí fizeram escolas de teologias, de mestrados, doutorados, bacharelados, para ver melhor a Deus, quando Deus se vê através da sua palavra. Pois a sua palavra é espírito e vida. Foi isso que Jesus Cristo declarou. A minha palavra é espírito e vida. Somente com o olhar da palavra de Deus é que nós vamos enxergar a presença de Deus aqui e agora. E não vamos dar as costas para o nosso Deus, pois Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Não está falando que Deus amou a igreja, que Deus amou os denominacionalismos, os tradicionalismos. Deus amou o mundo. Você viu a colocação? De tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Olha o amor de Deus. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos tenham o saber que o reino de Deus é chegado. Está mergulhado entre nós. Está no nosso coração. Tá bom, valeu. Senhor, obrigado por esta palavra maravilhosa, que nos coloca a tua presença. E agora aprendemos a não dar as costas para ti, ó Deus maravilhoso, porque o teu reino está presente aqui e agora. Obrigado por essa instrução dada por Jesus Cristo, que os homens nos fizeram esquecer que o reino de Deus é chegado.
e que no reino de Deus o povo dele, a nação, a família de Deus está reunida. E nos colocar igrejismo, denominacionalismo, dividir o reino de Deus com suas tradições, com seus escolasticismos. Mas em Jesus somos unificados. O reino de Deus é chegado. Aí está a família de Deus. Obrigado por essa instrução. Agora, em nome de Jesus Cristo, na autoridade como sacerdotes, nós dizemos: você, espírito de enfermidade e de morte, saiam do nosso corpo, da cabeça à planta dos nossos pés. Saiam dos nossos órgãos internos, sai nosso aparelho urinário, respiratório, circulatório, digestivo, bucal, visual, ouvidos, pés, mãos, braços e pernas. Todo tipo de enfermidade sai dos nossos corpos. Vocês perdem as suas forças. Em nome de Jesus Cristo, sai fora. Sai de nossa mente espírito de ira, rancor, raiva, melancolia, tristeza, angústia, depressão, nervosismo. Sai de nossas vidas, nossas mentes, em nome de Jesus Cristo. Sai de nossos países e de nossas vidas, espírito de pobreza, miséria, desgraça e dívida. Em nome de Jesus Cristo, conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.